Irmãos, bom dia. É uma grande alegria estar com vocês. Eu quero manifestar publicamente a minha gratidão, reverendo Milton, ao conselho da igreja, reverendo Leandro, que foi de alguma forma um instrumento para que eu pudesse estar aqui com vocês durante esses 2 dias, hoje e amanhã. Para mim é um grande privilégio ser contado entre os meus amigos, Dr. Augustus, Dr. Leandro, nesse primeiro encontro da fé reformada aqui na Igreja Jardim de Oração. Espero que o nosso tempo juntos redunde de alguma forma em glórias para o nome do Senhor, em aprendizado e crescimento para nós. Ora ao Senhor para que nós juntos possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nesta manhã, creio eu, o tema é somente Cristo, não é isso? Durante a noite de ontem, o Dr. Augustus falou com vocês sobre somente a Escritura, que é o primeiro dos lemas da Reforma Protestante. Na verdade, o ensino da Reforma pode ser resumido de várias maneiras. Uma dessas maneiras é através dos 5 solas da Reforma, dos quais o sola Scriptura, ou somente a Escritura, é o primeiro. Hoje, pela manhã, nós vamos conversar um pouco sobre somente Cristo, e eu pretendo fazer isso expositivamente, a partir da exposição de um único versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Gênesis capítulo 3. Em geral, quando nós falamos sobre a obra de Cristo, a expectativa é que a gente vá direto para o Novo Testamento, não é? Afinal de contas, ela está registrada lá. Os ecos da obra de Cristo, de alguma forma, ecoam pelo Novo Testamento nas cartas apostólicas, mas eu resolvi fazer um pouco diferente e vou caminhar a partir do texto que tem sido historicamente conhecido como o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, que se encontra em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Então, abra a sua Bíblia lá, se você trouxe a sua Bíblia. Se você não tiver, traga a sua Bíblia, mas tiver, traga o seu aplicativo aí, o seu celular. Localize no seu aplicativo Gênesis capítulo 3, verso 15, que vai ser o texto de base da nossa reflexão. Vamos ler juntos este texto da palavra do nosso Deus? Leiamos com alegria. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas são palavras que Deus proferiu à serpente depois da queda. Então, o T aqui, esse pronome da segunda pessoa, é uma referência à serpente. Agora, com isso na cabeça, vamos ler de novo? Acho que vai dar mais clareza para o texto. Leiamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos falar com Deus mais uma vez, irmãos, antes da nossa exposição? Santíssimo Deus, nós estamos na Tua presença e estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. E nós queremos ouvir a Tua voz nesse momento. Na verdade, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra nos diz que nós não vivemos de pão, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor encarecidamente que com Teu Espírito Santo, Tu fales ao coração de cada um de nós nesta manhã. Que a Tua palavra nos encoraje, que a Tua palavra nos anime, que a Tua palavra nos advirta, nos corrija, que a Tua palavra nos console, que todos esses benefícios da Tua palavra sejam reais na vida do Teu povo, neste lugar, nesta manhã. Abençoa o Teu servo que fala, e abençoa o Teu povo que ouve, para que através da nossa interação, a imagem de Cristo seja formada em nós. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, existem algumas verdades a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo que são compartilhadas pela humanidade de um modo geral. Os estudiosos de cosmovisão cristã, que é um assunto que me interessa muito, inclusive costumam dizer que é possível encontrar uma estrutura comum nas diversas cosmovisões que marcam os diversos povos e épocas ao longo da história, porque existem algumas verdades a respeito do mundo e de nós mesmos que são muito comuns a todas as pessoas. Uma dessas verdades é a verdade a respeito da nossa condição presente. A maioria das pessoas, a maioria das visões de mundo que se estabeleceram ao longo da história tem a ideia de que existe alguma coisa errada com o ser humano. Existe algum problema no mundo no qual nós vivemos. Não é preciso ter vivido muito para saber que o mundo no qual nós vivemos hoje é um mundo comprometido. Para vocês terem uma ideia de como é que esta verdade está presente, de modo geral, em várias visões, deixe-me mencionar uma canção, uma música que eu ouvi há um tempo atrás, escrita e interpretada por uma multiartista nordestina chamada Flaira Ferro, que exemplifica muito bem isso que eu estou dizendo, como é que as pessoas têm ideia de que alguma coisa está errada com o homem, e que me impressionou duas vezes. Primeiro, eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi a música, porque ela era muito verdadeira a respeito do nosso estado. E depois eu fiquei impressionado uma segunda vez, porque eu fui buscar a história desta autora, desta cantora, imaginando que, de maneira geral, a arte dela revelaria uma visão de mundo cristã. E eu fiquei assustado, porque eu descobri que isso não era verdade. Então, a letra da canção que eu vou ler para vocês agora foi escrita por alguém que, embora possa ter alguma influência do cristianismo na sua criação, não adotou a cosmovisão cristã como uma visão de mundo de modo geral. A canção se chama Me Curar de Mim. E veja como é que ela expressa com clareza a compreensão de que existe alguma coisa errada com o homem e com o mundo. A letra diz assim: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira e dói me expor assim, dói despir-se assim. Mas, diz Flaira Ferro, se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Não é um negócio impressionante?
Uma pessoa que não reverbera uma visão de mundo cristã na sua arte de uma maneira geral, ter uma compreensão tão clara do estado no qual o ser humano está no mundo no qual nós vivemos. Por isso que a música de Flaira Ferro me impressionou 2 vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso assunto não é o pecado, ok? Nosso assunto é a redenção. E eu quero dizer a vocês que não é apenas a ideia de que existe alguma coisa errada conosco que é compartilhada pelos homens de um modo geral. Na verdade, a ideia de que existe redenção, a expectativa de que existe salvação, também é cantada em verso e prosa pelas pessoas por aí. E já que eu estou falando de música popular brasileira, deixa eu mencionar pelo menos 2, uma para as pessoas da minha idade e outras para os mais novos, porque eu já estou chegando aos 40, então já não posso mais usar as músicas de agora, tenho que usar as músicas de antigamente também. Então, aqueles que são da minha geração e que gostavam de pop rock nacional, talvez se lembram da profecia feita pelo profeta Lulu Santos, na música chamada A Cura. Ele dizia assim: existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança, e se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra, existirá, e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Veja como a expectativa de redenção habita no ser humano. Se você não é da minha geração, é um pouco mais novo, os jovens que estão aqui, talvez vocês se lembrem mais facilmente da proclamação, da expectativa feita pela banda mineira J Quest, dizendo: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Irmãos, a menção que eu tenho feito a essas canções da música popular brasileira não tem como objetivo apenas conduzir vocês a ouvir essas coisas, ok? Não é esse o objetivo. O objetivo é ilustrar como essas verdades a respeito do estado atual do ser humano, a condição de maldade na qual o homem está envolvida, e a condição ou a expectativa de uma redenção, de uma salvação, são reais para todas as pessoas de um modo geral. As pessoas todas, de certa maneira, vivem na expectativa de resolver, da solução dos seus problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. A semelhança entre os cristãos e os não cristãos, no que diz respeito à expectativa da redenção, termina aí. O que é que há de comum entre cristãos e não cristãos? É que ambos têm alguma expectativa de que os problemas da humanidade serão solucionados. Mas, quando nós começamos a falar sobre os caminhos da redenção, sobre a maneira como isso vai acontecer, sobre a natureza da redenção, então o cristianismo toma um direcionamento distinto de qualquer perspectiva de redenção que possa existir entre a humanidade. E o que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, ou a questão acerca da qual eu gostaria de falar nesta manhã, é exatamente sobre essa singularidade da fé cristã reformada no que diz respeito à expectativa de redenção. E eu vou fazer isso através de uma exposição, ou pelo menos usando como ponto de partida o texto que nós lemos no começo,
de Gênesis capítulo 3, verso de número 15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como bom calvinista, eu quero apresentar 3 lições dessa passagem para vocês, 3 textos ou 3 ensinos diferentes a partir deste momento. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse e guardasse no coração nessa manhã é que a expectativa cristã de redenção está baseada em um fundamento singular. A expectativa cristã de redenção está fundamentada, baseada em um fundamento singular. Não existe, meus irmãos, nada mais importante quando a questão é a expectativa em relação ao futuro do que o fundamento. Imagine que você viaje para a casa da sua sogra, e aí você acorda para tomar o café da manhã, e quando você se senta à mesa, sua sogra diz assim: olha, eu descobri que tomar um cálice de limão puro de manhã faz muito bem para a saúde. Você ouve aquele negócio e fala assim: será que isso é verdade? E ela insiste com você e diz: olha, se eu fosse você, eu passaria a tomar todos os dias um cálice de limão puro de manhã, porque isso vai fazer bem para a sua saúde. É bem provável que você talvez até tome um cálicezinho de limão puro para agradar sua sogra naquela ocasião, mas você não vai levar muito a sério aquilo que ela vai dizer. Vai entrar por um ouvido, vai sair para o outro, e depois que você for tomar seu café longe da casa da sua sogra, possivelmente você não vai tomar um copinho de limão. Mas imagine que você está enfermo e vai a um médico extremamente conceituado. E esse médico extremamente conceituado diz a mesma coisa que sua sogra disse a você. Diz: olha, se você tomar um copinho de limão puro todos os dias pela manhã, isso vai fazer bem. Provavelmente você não vai ouvir o que o médico disse como a sua sogra te falou. Como você ouviu aquilo que a sua sogra te falou. E a pergunta é: por que você não vai ouvir as duas coisas do mesmo jeito? Porque uma pessoa, a menos que a sua sogra seja a médica bem conceituada, fala sem fundamento. Outra pessoa fala com fundamento, porque conhece, estudou e está habilitada a falar sobre o funcionamento do corpo humano. Entendam, irmãos, com a expectativa de redenção é semelhante. O que determina se um discurso de esperança é algo confiável, é algo verdadeiro, ou se ele é apenas um anestésico, uma espécie de fuga emocional temporária para as dores do mundo, é o seu fundamento. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é que esse é o primeiro elemento de singularidade da expectativa cristã de redenção. Ela não se fundamenta nos desejos humanos. Ela não se fundamenta numa análise feita com perícia das circunstâncias. Quando o cristianismo diz, existe uma expectativa de redenção, ele não está fazendo só para dar vazão aos seus próprios sentimentos, não porque analisou a história e chegou à conclusão por meio de previsão que isto é possível, mas porque ele se fundamenta na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, registra uma promessa de redenção que foi feita pelo próprio Senhor. Essas palavras que nós lemos aqui, elas foram proferidas por Deus no meio da proclamação de juízo posterior à queda, de maneira mais específica, a proclamação de juízo sobre a serpente, mas enfatizam de maneira extremamente significativa a misericórdia e a graça de Deus conduzindo o homem à redenção. Veja como é que Lutero falou sobre essa promessa e apontou o fato de que ela fala sobre graça e misericórdia, mesmo estando no contexto do juízo. Lutero diz o seguinte: essas palavras não são ditas por Deus por causa do diabo. Elas são ditas por causa de Adão e Eva, para que ouçam este julgamento e sejam confortados pela percepção de que Deus é inimigo daquele ser que infligiu tão severa ferida no ser humano. Aqui,
graça e misericórdia começam a brilhar no meio da ira que o pecado e a desobediência despertara. Aqui, no meio das mais sérias ameaças, o pai revela o seu coração. E este não é um pai que fica tão irado que abandona seu filho, mas um pai que aponta para uma libertação. Aliás, um pai que promete vitória contra o inimigo que enganou e conquistou a natureza humana. Por essa razão é que Gênesis 3,15 tem sido chamado historicamente por muitos estudiosos de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, porque ela é a promessa ou a primeira promessa de redenção que nós encontramos na Escritura Sagrada. Então, aqui está um elemento de singularidade da expectativa cristã em relação à redenção. Ela não se fundamenta em uma coisa qualquer. Ela se fundamenta na autoridade da palavra de Deus. Por que nós podemos ter certeza, plena convicção, de que apesar do estado em que a humanidade está na atual conjuntura, este não é o seu estado definitivo, porque Deus disse que não é. Porque a palavra de Deus proferiu promessas de redenção. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse a partir desta passagem é que a expectativa cristã de redenção não está apenas baseada em um fundamento singular, mas está baseada em um agente singular. Então, a primeira singularidade da expectativa cristã de redenção tem a ver com o seu fundamento. A segunda singularidade tem a ver com o seu agente. Eu não sei se você já parou para analisar a expectativa de redenção que as pessoas frequentemente alimentam e que está presente nas músicas que eu mencionei a vocês, mas uma das suas características é que, em geral, ela é uma expectativa de redenção que se baseia nas nossas ações ou nas ações humanas. Ou seja, quando as pessoas dizem, eu acredito que o mundo será restaurado do seu estado original, muito frequentemente elas acreditam com base naquilo que o homem pode fazer e fará. Para não fugir à MPB, que tem sido aqui o meu ponto de ilustração com vocês essa manhã, era isso que pregava Ivan Lins, quando escreveu, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor, depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Este é um elemento comum à maioria das expectativas de redenção com a qual nós nos deparamos no mundo. Elas se baseiam naquilo que nós fazemos ou se baseiam naquilo que nós podemos construir. Mas preste atenção, Gênesis 3,15 não fala apenas de alguma coisa que vai acontecer. Fala de alguma coisa que o próprio Deus haverá de fazer. O agente da primeira expressão de Gênesis 3,15 é o próprio Deus. Ele diz, porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que Ele mesmo haveria de frustrar o projeto da serpente. A serpente havia cativado a mulher. Ela havia ganhado a amizade da mulher. Mas o que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 3, verso 15, é que o próprio Deus se encarregaria de desfazer aquilo que a serpente havia feito. Não permitir que a amizade entre a serpente e a humanidade fosse uma amizade permanente. Aqui nós temos uma outra singularidade da expectativa cristã de redenção.
ela não diz respeito primariamente a alguma coisa que nós fazemos. Ela diz respeito primariamente a alguma coisa que Deus faz. E se você é um cristão, isso é algo que deve estar na sua mente, no seu coração o tempo inteiro. No cristianismo, salvação, redenção, transformação não é uma conquista. É uma dádiva. É um presente. A salvação da nossa alma, da nossa vida, a redenção cósmica, tudo isso são coisas que acontecem por causa de Deus e não por nós. A redenção não é alguma coisa que nós construímos. É alguma coisa que nós recebemos. Por isso, embora eu entenda que os estudiosos chamem Gênesis 3,15 de o primeiro evangelho, eu acredito que, na verdade, o evangelho se manifesta em Gênesis 3 antes de Gênesis 3,15. Quando você lê a narrativa, talvez você possa dizer que a primeira manifestação do evangelho em Gênesis capítulo 3 está nos versos 8 e 9. Quando depois de Adão ter pecado contra Deus, Deus se movimenta em direção a Adão para manter a relação com ele. Versos 8 e 9 dizem: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu entendo que Gênesis 3,15 tenha sido chamado de proto-evangelho, porque de fato é a primeira promessa de redenção. Mas a primeira manifestação de redenção, a primeira manifestação do evangelho, acontece quando o ofendido, Deus, vem na direção, se movimenta na direção do homem, para manter o relacionamento com ele que havia sido quebrado por ocasião do pecado. Isso é evangelho. Evangelho é Deus em ação, movimentando-se na direção do homem, com o objetivo de resgatá-lo do estado no qual ele se meteu. E esta é a segunda singularidade que eu gostaria, da expectativa cristã, que eu gostaria que vocês tivessem em mente nesta manhã. Ela não se baseia naquilo que nós podemos fazer. Ela se baseia naquilo que Deus faz. Então, a expectativa de redenção cristã tem, em primeiro lugar, um fundamento singular, a palavra de Deus. Em segundo lugar, a expectativa cristã de redenção tem um agente singular, o próprio Deus. Ele é quem efetua a redenção. E em terceiro lugar, a expectativa cristã de redenção está baseada em um projeto singular. Um projeto elaborado pelo próprio Deus, que é bastante singular. É difícil saber o quanto um leitor primário de Gênesis 3,15, aqueles que receberam o texto pela primeira vez, poderiam compreender a respeito da maneira como Deus haveria de realizar a redenção. Para nós é fácil, hoje aqui no ano 2019, olhar para trás, para esse texto, e enxergar o projeto de redenção consumado ou executado por Deus ao longo da história, a partir de Gênesis 3,15. É difícil saber o quanto um leitor primário poderia extrair de conhecimento sobre a maneira como Deus faria isso no futuro. Mas eu creio que algumas coisas já estão evidentes aqui em Gênesis 3,15 e que poderiam ser percebidas pelo leitor imediato desta passagem. A primeira coisa que me parece muito clara em Gênesis 3,15 é que o projeto redentor de Deus envolve um conflito, envolve uma batalha. O texto fala de uma inimizade entre duas
descendências, literalmente entre duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Pastor, do que o texto está falando aí? Da inimizade entre homens e cobras? É disso que Deus está falando? Não, não é disso que Deus está falando. Serpente e mulher são termos que precisam ser entendidos adequadamente se nós queremos entender o que é que a profecia quer dizer. E o texto-chave para isso é Apocalipse capítulo 12. Depois vocês perguntem a Leandro lá e ele vai explicar direitinho Apocalipse 12 para vocês. Mas esse é o texto-chave para entendermos a passagem que nós temos em mãos aqui. Porque Apocalipse 12 identifica a serpente com o dragão, que é a imagem que o Apocalipse usa para o diabo, Satanás, e nominalmente com o nosso adversário. Então, Apocalipse 12 deixa muito claro que essa serpente de Gênesis capítulo 3 é o diabo. E deixa claro que a mulher é a descendência do Senhor, o povo de Deus ao longo da história. Lá em Apocalipse 12, são essas duas linhagens, não é? A serpente, ou o dragão e a mulher, que são vistos em uma relação conflituosa. Então, vejam, a primeira coisa que Gênesis 3,15 nos ensina sobre a maneira como Deus executa a sua redenção na história, é que ela envolve um conflito. O projeto de Deus envolve um conflito espiritual entre duas linhagens. Uma linhagem rebelde, governada por Satanás, e uma linhagem fiel, que não é fiel por si mesma, mas que é fiel porque é feita, tornada fiel por Deus ao longo da história. E é algo extremamente significativo que a linhagem divina seja descrita aqui como semente da mulher. Por que isso é interessante? Por que isso é significativo? Primeiro, porque isso é, de alguma forma, um anúncio da natureza humana do nosso Redentor, não é? Então, isso aqui está claro que aquele que haveria de executar a redenção ao longo da história seria um homem, seria semente da mulher. Mas essa é uma confirmação de que a vitória de Satanás havia sido apenas aparente. Veja, como é que Satanás pensou ter ganho a batalha em Gênesis capítulo 3? Convencendo a mulher. E Deus diz em Gênesis capítulo 3 que a derrota de Satanás seria decretada através do mesmo instrumento através do qual ele imaginara ter tido a vitória. É a descendência da mulher que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Mas isso é assunto para depois. Agora, o que eu quero que você entenda é que o projeto singular de Deus envolve, em primeiro lugar, um conflito. A segunda coisa que é possível compreender sobre o projeto de Deus nessa passagem é que ele envolve uma batalha particular. Não apenas um conflito geral, mas ele envolve uma batalha particular. Se você for um leitor atento da Bíblia, você já percebeu que a nossa tradução não opõe duas descendências em Gênesis 3,15, não é verdade? Ela opõe uma descendência a um descendente. A descendência da serpente ao descendente da mulher. Irmãos, a questão da tradução aqui é um imbróglio, ok? Essa é uma tradução possível, porque as palavras descendência e descendente em Gênesis 3,15 são as mesmas, ok? Elas são idênticas, é a palavra semente. E existem ocorrências no Antigo Testamento, tanto do uso genérico quanto do uso específico, descendência ou descendente. Então, essa é uma tradução possível, embora outras traduções oponham as duas descendências. E o meu objetivo não é discutir a tradução, ok? Eu fico aqui com a interpretação do Dr. Bruce Waltke,
comentarista de Gênesis, que sugere que ambos os sentidos estão contidos nessa passagem. Tanto o sentido genérico, a inimizade de uma descendência com a outra descendência, quanto a inimizade de uma descendência com o descendente em particular. O que eu gostaria que você entendesse, e que eu quero enfatizar, é que essa opção da nossa tradução se deve à sequência da passagem. E o que é que diz a sequência da passagem? Ela menciona uma ocasião particular, uma ocasião específica dentro deste conflito que perpassa a história, em que um ato definitivo de vitória da descendência da mulher sobre a serpente acontece. O momento em que o descendente da mulher fere a cabeça da serpente. Então, o projeto de Deus envolve, em primeiro lugar, um conflito que perpassa a história. Em segundo lugar, o projeto de Deus envolve uma batalha específica, uma batalha particular. E em terceiro lugar, eu acho que um leitor original de Gênesis 3,15 poderia perceber que o projeto de Deus envolve uma derrota aparente. Uma derrota aparente. Por quê? Porque Gênesis 3,15 menciona uma ferida que é feita pela serpente no calcanhar daquele que fere a sua cabeça. Então o texto diz: o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar daquele que lhe feriu. E essa é uma clara referência à natureza de sofrimento que haveria de acompanhar a vitória da descendência da mulher sobre a serpente. Algumas vezes, alguns intérpretes dessa passagem tentam amenizar o sofrimento do descendente da mulher pela distinção dos lugares afetados. Eles dizem: olha, a cabeça da serpente foi afetada, mas o calcanhar é que é afetado. Então, aqui não é um sofrimento tão grande, mas preste atenção. Mordida de cobra no calcanhar é sinônimo de morte. E as palavras feridas são as mesmas, tanto naquilo que a serpente faz, quanto naquilo que o descendente da mulher faz. O que isso mostra para nós? Que o projeto redentor de Deus envolve uma derrota aparente. Nessa maneira como Deus decidiu executar a sua redenção ao longo da história, haveria um momento em que a serpente pareceria vitoriosa. Haveria um momento em que ela pareceria vitoriosa. Mas a derrota aparente do descendente da mulher seria, na verdade, a sua vitória gloriosa. Deus vence o pecado e a morte de dentro para fora. O que nós temos aqui, na previsão desta batalha específica que envolve uma derrota aparente, esse é o ponto com o qual eu gostaria de encerrar de alguma forma a minha exposição desta passagem, é uma afirmação da centralidade de Cristo e da cruz no projeto redentor de Deus. O que Gênesis 3,15 ensina não é apenas que Deus disse que vai fazer redenção, não é apenas que Deus disse que vai fazer Ele próprio redenção, mas Gênesis 3,15 nos ensina que Deus vai fazer redenção na pessoa de Jesus Cristo, através de um projeto no qual a sua morte ocupa um lugar central. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, vai dizer que por sua morte, através da sua morte, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Como diz o reverendo Leandro, há duas mortes acontecendo na cruz: a morte de Cristo
que não é uma morte definitiva, porque ao terceiro dia o Pai o tirará das garras da morte, e a morte da serpente. O diabo está sendo destruído quando a cruz no Calvário se levanta. A centralidade de Cristo e da cruz no projeto redentor de Deus. Irmãos, a expectativa de redenção, como eu disse a vocês, é algo compartilhado pelos homens de um modo geral. Cristãos e não cristãos vivem debaixo da expectativa de que uma restauração haverá de acontecer. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que existem significativas diferenças entre a expectativa cristã de redenção e a expectativa não cristã de redenção. A maioria das pessoas possui expectativa de redenção sem um firme fundamento. Mais porque elas estão procurando alguma coisa que anestesia suas dores do mundo, do que de fato porque encontraram alguma coisa no qual crer. O cristão não. O cristão embasa a sua expectativa na promessa de Deus. A maioria das pessoas sustenta a expectativa uma expectativa de redenção que é construída de baixo para cima, através de alguma coisa que nós vamos fazer. O cristão não. O cristão sustenta a expectativa de uma redenção que é construída de cima para baixo. Alguma coisa que Deus faz. A maioria das pessoas alimenta a expectativa de uma redenção que atinge a dimensão natural. O cristão não. O cristão alimenta a expectativa de uma redenção que atinge a dimensão espiritual, que tem como núcleo Cristo e a sua cruz, através dos quais o mal é derrotado e todas as coisas são reconciliadas com Deus. Quando a reforma protestante eclodiu no século XVI, a maioria das pessoas tinha uma visão de mundo cristã, majoritariamente cristã. Em geral, todas as pessoas acreditavam que Jesus era importante para a salvação do homem e para a salvação do mundo. O problema é que a maioria dessas pessoas não acreditava que Jesus Cristo fosse suficiente. Ou seja, elas até acreditavam que Jesus havia feito alguma coisa importante, sem a qual o mundo jamais poderia ser resgatado. Mas elas também acreditavam que elas precisavam fazer alguma coisa para que a redenção pudesse acontecer. Estar na igreja e participar dos sacramentos, realizar as boas obras, comprar com os seus próprios recursos o perdão. Preste atenção. Embora fossem cristãs, no fundo, as pessoas ainda alimentavam uma expectativa de redenção antropocêntrica, centrada no homem. E qual foi a resposta da teologia reformada? Somente Cristo. Essa foi a resposta. O agente exclusivo da salvação é Deus em Cristo. Nada mais precisa ser feito para que o projeto redentor de Deus se cumpra. Cristo e sua cruz são absolutamente suficientes. Vejam, em nossos dias as coisas mudaram um pouco, ok? A maioria das pessoas já não tem mais uma visão de mundo cristã. Pelo contrário, a maioria das pessoas tem uma visão de mundo secular. Sabe qual é a consequência disso para a expectativa de redenção? É que o antropocentrismo, que na época da reforma recebia um verniz cristão, agora aparece escancarado na nossa cultura. Vai conversar com as pessoas e você vai ver como elas têm um fundamento antropocêntrico para a redenção. Ouça os discursos políticos contemporâneos e veja como eles defendem que a humanidade será salva pela educação, no caso do positivismo, ou uma mudança econômica, no caso do marxismo, ou por meio da arte, como diria Todorov no seu livro A Beleza Salvará
o mundo. Uma perspectiva de redenção altamente antropocêntrica. Mas isso não se revela apenas nos discursos políticos. Isso se revela nos planos individuais das pessoas, que às vezes nem acreditam numa redenção plena, numa redenção completa, mas acreditam numa redenção parcial. Se eu pelo menos deixar o meu nome gravado na história, então eu me eternizei. E aí as pessoas então vivem em função de alcançar a redenção possível, que é deixar o nome gravado na história através de grandes realizações. Essa é a perspectiva antropocêntrica de redenção tomando conta de maneira escancarada da vida no mundo hoje. Ou então, nos projetos familiares. Sabe aquela segurança que os pais costumam experimentar a respeito do futuro dos filhos, baseada na educação que eles tiveram, ou baseada nos empregos que eles conseguiram? Olha para o futuro do filho e diz: eu estou tranquilo, estou sossegado quanto àquilo que vai acontecer. Afinal de contas, olha a educação que nós pagamos para ele. Afinal de contas, olha o emprego que ele conseguiu. São pessoas que alimentam expectativa de redenção de maneira antropocêntrica. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a questão de fundo é a mesma. Antropocentrismo. A tentativa de promover salvação de baixo para cima, a partir de nós mesmos. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: ô pastor, mas nós que é crente não faz isso não, né? Eu diria, conscientemente não. Dificilmente nós negaríamos a importância fundamental da cruz do Calvário para a nossa redenção. Mas, irmãos, nós também somos tentados a desconfiar da suficiência da cruz. Se não para a nossa justificação, para a redenção cósmica ou de determinados aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, às vezes a gente diz assim: olha, eu acredito que redenção tem a ver com Jesus mesmo, é Jesus que vai redimir, etc. e tal. Mas no discurso político, a gente alimenta uma expectativa de redenção que não é verdadeira, é falsa. Como se a obra de Cristo não atingisse a dimensão política ou social da realidade. O que a Bíblia está dizendo? Que o projeto redentor de Deus se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Ou nós fazemos isso sempre que nós imaginamos que a cruz tem algo a dizer a respeito do nosso futuro, mas não a respeito do nosso presente, não a respeito dos dilemas morais que nós enfrentamos. Não, isso a gente resolve com uma boa perspectiva de ética filosófica. Não a respeito dos dilemas ou dos dramas emocionais que nós enfrentamos. Não. Cristo não tem nada a ver com isso, não. Isso a gente resolve com um bom psicólogo com teorias anticristãs. Ou então, a situação econômica que nós enfrentamos. Ou a situação do mundo no qual nós vivemos. Preste atenção. Sempre que nós imaginamos que há uma dimensão de nossa existência à qual se aplica Cristo e a cruz, mas outras dimensões às quais Cristo e a cruz nada têm a dizer, o que nós estamos fazendo? Estamos alimentando uma expectativa de redenção que não é baseada na centralidade de Cristo e da sua obra no Calvário. Irmãos, a resposta para os nossos dias não é nem um pouco diferente da resposta que foi oferecida por ocasião da reforma. Somente Cristo. Resposta que, na verdade, é a mesma que foi anteriormente oferecida pela Escritura ao contexto de pluralismo religioso no qual ela foi escrita. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12? O texto bíblico diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. O projeto de Deus, o projeto redentor de Deus, tem como núcleo
Cristo e a cruz do Calvário. Que a nossa fé, nesta manhã, seja alimentada pela exposição da palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.